Olá! Começamos mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos entrevistar a atleta Solange Mariano. Ela tem 45 anos, é mineira e moradora de Angra dos Reis há 24 anos. A Solange se destaca em várias competições que participa e a mais recente conquista dela é o 5º lugar no pódio da competição de 35 quilômetros em Paraty. Solange, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui falando do que eu mais gosto de fazer, que é a corrida, né? Eu queria que você começasse contando sobre essa competição que você participou lá em Paraty. Sim, é uma competição nova, né? Originária da França. Eles trouxeram a prova o ano passado para Paraty. Eu participei da primeira edição, fiquei em 4º lugar também. E esse ano eu fui convidada pelo evento, né, por ter pego um pódio ano passado. Fui convidada e fui lá e conquistei o 5º lugar, e sendo a única brasileira no pódio dos 35 quilômetros. E essa é uma prova diferente da que você costuma fazer. Você costuma fazer provas de corrida de rua e essa é a Trail Run, correto? Sim, eu sou da rua, né? Durante muito tempo eu treino para a rua, eu não treino especificamente para a prova de trail, mas eu me desenvolvo muito bem, eu acho que é devido à minha bagagem, né, de anos de corrida, força mental também, muita resistência, né? Uma prova de montanha, ela é totalmente diferente de uma prova onde exige muito mais da sua resistência do que velocidade. E vence quem é mais veloz, né? Isso conta muito em prova de montanha. Então, é um terreno muito misto, né? Você tem rios, trilha, pode ter asfalto também, tem provas que são muito técnicas, altimetria também, muito alta. Eu gosto muito e sempre me dou bem. E qual a diferença da preparação para uma prova de rua ou de montanha? Vai desde o equipamento que você usa, né? Que uma prova de montanha você tem que levar, você tem que ser autossuficiente. Levar a tua própria comida, a sua própria hidratação, o tênis é diferente. Uma prova de rua é mais velocidade, lá não, você tem que desenvolver muita resistência. Tem horas que você vai caminhar, então é muito importante fazer treino simulando esse tipo de terreno. Dessa vez o seu tempo foi de 3 horas, 58 minutos e 48 segundos. Durante esse tempo, como que você se prepara para fazer todo esse percurso? Então, eu não passei de 21 quilômetros de longão, que a gente fala longão, onde a gente pega, né, percursos que tenha subida para simular, porque a altimetria lá, se eu não me engano, foi 1.600 que deu de ganho, né? Porque é uma prova que desce e sobe o tempo todo. Então, assim, eu me preparei um pouquinho, sim, os longões de final de semana, eu tentava pegar praia, trilha, morros, então, assim, eu fiz uma preparação específica para essa prova. E como costuma ser a sua rotina de treinos? É meu café da manhã. Eu já levanto já e tomo, né, eu faço meu café da manhã e vou treinar. Então, assim, todo dia, faça sol, faça chuva, porque a gente que almeja um objetivo, né, tá sempre representando, tem que treinar não é brincadeira não, é muito sofrido, tá? É muito desgastante, tanto psicologicamente como fisicamente também. Mas assim, eu gosto do que eu faço e para mim já é uma rotina que eu gosto de fazer todo dia. Eu queria saber como que a corrida entrou na sua vida. Então, eu era totalmente sedentária, né, quase obesa, e a minha irmã me apresentou a corrida. Foi em 2011, ela me chamou, viu o jornal, viu que tinha uma prova aqui em Angra dos Reis, a famosa Santos Reis, né, e a gente treinou uma semana para a prova. E ela me trouxe, ela falou, não, eu vou junto com você e tal.
Só que a gente se perdeu, que era uma prova noturna, né? Nessa época vinha quenianos aqui para Angra, era uma prova muito, de muita visibilidade. E eu acho que eu peguei segundo lugar na categoria. Aí eu me apaixonei, falei, é aqui que eu quero ficar e nunca mais procurei um treinador, procurei, né, orientação para emagrecer, que eu estava gordinha, muito acima do peso. E aí foi acontecendo naturalmente. Então você já pegou pódio na sua primeira corrida? Sim, eu acho que eu fiz os 5 quilômetros, eu me lembro até hoje, não tinha nem noção, né, de tempo, assim, pace, não sabia nada dessas coisas. Aí eu acho que eu fiz 25 minutos, deu 5 por km, né, que é a média dos corredores. Aí minha irmã ficou impressionada com o meu desenvolvimento na corrida e aí eu comecei a treinar. E como que era a sua relação com o esporte antes disso? A gente só ouvia falar de corrida, né, de São Silvestre, Lagoa da Pampulha. Eu entrava na academia, mas eu não conseguia ter assim, uma rotina de treino, não gostava. E foi realmente o esporte que eu me identifiquei de cara. Queria saber qual a prova mais desafiadora até o momento. Mais desafiadora, eu acho que foi a 100, que teve em Paraty também, que foi uma prova que choveu, assim, mas choveu muito. Você tinha lugares que a lama vinha quase que ao meio do joelho, né? Eu com 1 metro de altura, né? Foi uma prova bem difícil, porque eram 10 quilômetros subindo, eram 2 provas em uma só. Era a subida, que você tinha uma premiação, né? Eu acho que eu fiquei em 5º, né, nessa prova, e era 1000 de altimetria, só subindo, não era uma prova que tinha, né, sobe e desce. E aí chegava lá, a gente tinha 5 minutos, aí descia por ordem também. Foi até na pandemia que a gente fez essa prova. Foi uma prova muito desgastante. Eu acho que foi assim, eu nunca peguei um tempo tão ruim quanto naquela prova. Então eu considero a prova mais difícil da minha carreira, assim, de trail. E foi de quantos quilômetros? Foi 21 quilômetros, 10 subindo e 10 descendo. E qual a maior distância que você já fez? 48, de montanha também. Há muitos anos atrás, lá em Mauá. O nome da prova é Tutã, o nome da prova, existe a prova até hoje. Também fiquei em segundo lugar, uma garota que ganhou a prova, era bem mais jovem do que eu, né? E ela era bicampeã do deserto do Saara. E como que foi essa transição da corrida de rua para a corrida de montanha? Como que você se interessou para esse outro lado? Eu sempre transitei nos 2 lugares, nas 2 modalidades. Já venci todas as provas do Xterra que tem aqui pela Costa Verde. Tem um circuito também que se chama WTR, antiga Camelback também. Eu acho que eu já venci a prova umas 7 vezes no Le Canton. Então assim, eu ficava, quando aparecia alguma prova interessante de trilha, mas nunca treinei assim, falar assim, agora eu vou largar a rua e vou treinar só pro trail. Eu ia assim na cara e na coragem, porque eu gostava de fazer, mas nunca ficava ali, entendeu? Aparecia uma prova interessante e eu estava ali. Queria que você me falasse sobre os benefícios que você enxerga na sua vida após a corrida. E a minha vida, sim, transformou a minha vida, né? Eu acho que eu deixei um legado muito bacana, né? Venho fazendo uma história muito bacana que todo mundo pode, né? É um preço alto que a gente paga, mas assim, vale a pena, sim. Né? Do meu histórico, né, de sedentária, quase obesa, e é muito legal o reconhecimento das pessoas. A corrida, ela me ajudou sempre. Eu falo que a corrida foi, em alguns momentos, ela foi meu par de muletas, porque eu já passei situações assim muito difíceis, mas eu nunca deixei de treinar. Eu ia chorando, mas aquilo era uma válvula de escape para mim, terapia mesmo. Eu acho assim, quando eu estou treinando,
por mais sofrido que seja o treinamento, eu consigo me conectar comigo mesma, como se o mundo lá fora não existisse. Então, assim, só trouxe benefícios para a minha vida. E como que foi a sua primeira corrida da maratona? Então, eu nunca pensei em fazer maratona. Eu comecei o ano passado que eu fiz a minha primeira prova, porque eu achava muito difícil o treinamento e não era algo que me enchia os olhos, né? Não era uma paixão, assim. Eu sempre fiz as coisas por paixão, aquilo que eu olhava assim, caramba, eu quero estar lá. E só que o meu treinador, ele falou assim, Solange, olha, tá na hora de você colocar um desafio a mais, você já fez tudo que você queria fazer, vamos treinar para maratona? Aí eu treinei, só que eu fiquei muito resfriada, acho que 15 dias antes. Então, assim, foi uma prova muito sofrida também para mim. Mas eu peguei o 5º lugar na Maratona do Rio, né? Foi a minha estreia na Maratona do Rio. E aí fui picada pelo bichinho da maratona também. Pretende fazer outras, então? Depois dessa, né, eu fui para São Paulo, eu fiz da fila na USP. Uma prova bem difícil também, porque eram voltas de 12,5 km, você entrava dentro da pista. É uma prova assim que eu considero que foi a minha melhor maratona, porque em momento nenhum eu sofri, eu falei, caramba, não vou conseguir. Eu estava muito focada, muito consciente daquilo que eu queria fazer, e eu peguei o 2º lugar também, geral, nessa maratona. Hoje você se dedica totalmente à corrida? Sim, hoje não, eu tô um pouco afastada, desde a UTMB que eu falei que era um tempo para mim, porque o desgaste é muito grande, né? Você vem de maratonas, chega um momento e por conta de questões pessoais também, de família também, eu tive que dar uma afastada das competições. Mas eu acho que vai ser breve, porque eu não me vejo longe desse mundo. Eu falo para todo mundo que um dia eu vou parar de competir, né? Porque tudo tem hora para você parar, mas assim, eu nunca vou deixar de treinar, nunca vou deixar de estar nas provas. E você é uma atleta de elite, né? Eu queria saber como que funciona em relação aos investimentos para que isso aconteça, para que as provas aconteçam. Sim, ser elite, você tem, né, que fazer tempos, você tem que ser federado, então assim, é tudo um processo, você não chega ali, né, e fala assim, agora eu sou elite. Você vai subindo de degrau em degrau, você tem que ter tempos, as provas oficiais têm que te aceitar, você tem que estar dentro das normas, aquele determinado tempo, para maratona é X tempo para mulher e X tempo para homem. Isso tem que estar com tudo legalizado, mas assim, é muito difícil porque exige muito mais da gente, né, fisicamente, e eu não tenho o apoio necessário, essa que é a verdade. Eu comecei a me machucar por conta de treinamento para maratona, porque assim, fica faltando algo. Você não tem acesso a um fisioterapeuta, você não tem acesso à suplementação, e tudo é um conjunto de coisas, porque o desgaste é muito grande. E infelizmente, esse apoio ele não chega até a gente. Você vai em prova, você ganha um dinheirinho de premiação. Eu estava numa equipe que eu tinha uma ajuda de custo, mas assim, não é o suficiente para a gente viver só de corrida. E quais são as suas metas na corrida? Olha, eu já conquistei quase tudo que eu queria fazer, eu me considero assim muito vitoriosa em tudo que eu já fiz triatlo, já fiz duatlo, já fiz prova de ciclismo, então assim, eu sou muito realizada em tudo que eu fiz, mas me encanta uma prova do deserto do Atacama, são 42 quilômetros. Sei lá, acho que uns 10 anos que eu ensaio em fazer essa prova, mas assim, sempre acontece alguma coisa que financeiramente fica inviável, mas é um sonho que eu tenho fazer. E também fazer uma ultramaratona, apesar, né,
que os corredores de trail de 50 para cima que é considerado ultramaratona. Eu fiz 48, então ficou faltando 2. Mas eu tenho muita vontade de fazer uma prova assim de mais de 50 quilômetros. E você está se preparando para algum desafio? Qual o próximo desafio que você está se preparando? Agora não. Agora eu dei uma parada, que eu estou cuidando de outras questões pessoais e estou avaliando muita coisa, que vale a pena ou não, que eu estou 45 anos, né? Mas eu acho assim que se chegar um apoio, né, que eu preciso, que dê para eu gostaria de continuar representando a Angra dos Reis, né, nas maratonas. E a corrida, ela se popularizou nos últimos tempos, né? Nas redes sociais também. Queria que você deixasse uma dica para quem está começando, o que fazer, o que não fazer. Sim, eu acho que a primeira coisa, né, você tem que, né, fazer um check-up geral, né? E procure uma assessoria, porque é muito legal, né, essa troca de energia com as pessoas. Então, assim, você está desanimado, você faz uma amizade, tá todo mundo ali, né, uns mais, né, avançados, outros estão iniciando. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil você entrar nesse mundo, que quando eu comecei sozinha, a vida inteira eu treinei sozinha. Faça sol, faça chuva, eu estava sozinha. Eu treinei para maratona sozinha. Depois, eu acho que foi o ano passado, assim, do meio do ano para cá, que eu comecei a ter ajuda de alguns amigos, homens, né? Os meninos me ajudavam nos longões e eu senti como isso é importante e faz a gente evoluir muito mais do que treinar sozinho. Que às vezes você cai no conforto ali. Ah, vou fazer um longão. Ah, não, vou só rodar hoje, entendeu? Então, assim, você tendo alguém para te puxar, te faz evoluir. Solange, eu queria agradecer a sua participação. Você quer deixar algum recado final? Eu que agradeço. Eu sou muito realizada, né? Eu tenho uma história muito bacana no esporte. Algumas pessoas desconhecem, né? Os bastidores mesmo a gente não conta, né? Como que é a vida da gente. E eu estou aberta, né, a apoios, que eu acho que seria fundamental para mim continuar aí. Eu ainda tenho muita chance de crescer ainda, até os 50 anos. Meu treinador fala que a gente ainda tem condições de evoluir muito ainda e realizar os meus maiores sonhos dentro do esporte, dentro da corrida. Quem sabe migrar para o trail de vez. Muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço. O Câmara Entrevista fica por aqui. Até a próxima.